Olá Rondônia, olá Brasil, no ar pelo sistema Gurgax de comunicação, Rede TV Rondônia e TV Cultura. E, é claro, todas as nossas plataformas digitais, mais um conteúdo da Amazônia chegando até você. Eu sou Ricardo Pianta e juntos vamos levar esse grande bate-papo, porque aqui sempre tem cultura, informação e entretenimento de uma forma leve e descontraída. O assunto do nosso programa de hoje, eu vou te, sinceramente, é mais que o entretenimento, porque vamos falar de grandes chacotas, piadas que estão acontecendo no arcabouço jurídico brasileiro. É uma situação onde o circo foi montado fora do... Aliás, o picadeiro foi montado fora do circo, ou o circo ganhou uma estrutura em concreto, até mesmo, talvez, desenhado por Oscar Niemeyer. Olha que chique. E os palhaços? Esse, meu amigo, esse você vai tirar suas próprias conclusões. Eu tenho a honra de receber no programa de hoje ele, o advogado, doutor Alexandre. Satisfação. Rapaz, que história é essa? Você falou, primeiro, um forte abraço aí ao pessoal de casa, né? Dizer que é uma satisfação estar aqui. Muito obrigado. Sempre convidado, estarei aqui presente. Um forte abraço também ao meu amigo Benito, tá? Benito, que está aí se recuperando. Isso. Entendeu? Força e fé, nobre irmão. E você falou em piada, né? Falou em circo e eu vou dizer uma coisa para você. É uma piada totalmente sem graça, né? Vale esclarecer o povo de casa, né? O pessoal de casa, que o Supremo Tribunal Federal é a maior instância do Poder Judiciário brasileiro. Ou seja, o Pleno, quando se reúne aqueles 11 ministros, né, eles tomam as decisões e, sobretudo, guardando, né, a Carta Maior, a Lei Maior, que nada mais é do que a Constituição Federal de 88. E, ultimamente, nós tivemos aí um episódio extremamente lamentável que engloba algo consagrado na Constituição Federal, que nada mais é, você como jornalista, os jornalistas que estão aí nos assistindo sabem disso, que nada mais é do que a liberdade de expressão. Tá? A liberdade de expressão, pelo menos na minha opinião, Pianta, tá? Desculpa, seria o ponto máximo de um Estado, certo? Que nós vivemos, que nada mais é do que o Estado democrático de direito. Se eu não puder, certo? Se eu for cerceado, censurado em dizer aquilo que eu penso, certo? Isso aí não é democracia, nunca foi e nem nunca será. E foi o que aconteceu. Ou seja, nós temos aí um Supremo, tá? Maior instância do Poder Judiciário brasileiro, que lamentavelmente censuraram 2 meios de comunicação. E o pior de tudo, né, que na realidade, quando você pega o Código de Processo Penal e a Constituição Federal de 88, você tem procedimentos que têm que ser respeitados, independente de qualquer coisa. O jogo processual ele está exposto nessas 2 cartas. E diga-se de passagem, a carta maior que possa existir nada mais é do que a Lei Maior, nada mais é do que a Constituição Republicana de 1988. O que é que eu quero dizer para o povo de casa? Que, na realidade, a partir do momento que a Procuradoria-Geral da República, certo? Ela entende, na realidade, que pelo arquivamento de um determinado inquérito, de um determinado procedimento, certo? Aquilo ali tem que ser levado em consideração. E, lamentavelmente, certo, um dos ministros, ou melhor, 2 dos ministros, né, presidente Dias Toffoli, aqui eu vou falar os nomes porque foi algo notório, algo que a imprensa noticiou e etc e tal, e o ministro Alexandre de Moraes, lamentavelmente, não entenderam e não recepcionaram, muito menos o Código de Processo Penal, como também a Constituição Federal de 88. O que é que eu quero dizer para você? A minha pergunta ela é bem simples, se algum professor de processo penal ou alguma pessoa souber me responder, porque na realidade eu não sei, né? Me perguntaram e eu não sei. Esse episódio que envolve esses 2 meios de comunicação, vamos imaginar na realidade, certo? Que haja uma denúncia. Eu quero fazer a seguinte pergunta, quem é que vai fazer essa denúncia? Haja vista que a Procuradoria-Geral da República, certo, opinou pelo arquivamento desse inquérito, que não foi recepcionado pela Corte Superior, pela Corte Suprema, pelo Supremo Tribunal Federal. Então isso aí é algo lamentável, né? E deixando bem claro o seguinte, antes que alguém de casa questione, etc e tal, existe na realidade as ações indenizatórias. Se o ministro ficou descontente com aquela matéria e pensa, na realidade, que aquilo é inverídico e etc e tal, que ele tome providência em outros âmbitos.
não nesse âmbito da censura. Nós tivemos aí um período período ditatorial, de 1964 a 1985, não é? É um período triste da nossa história, censuras, torturas e etc e tal. Isso não pode voltar, isso é retrocesso. Você poderia esperar, de repente, de qualquer instituição, esse entendimento, menos do Supremo Tribunal Federal. Isso é lamentável, isso é uma grande lástima, e isso serve como quase que o editorial do nosso programa de hoje, que está apenas começando. Roda a vinheta. Conteúdo Amazônia de volta, e você pode entrar em contato conosco pelo 98416-9684, 98416-9684. Por favor, mande sua sugestão de pauta, suas dúvidas, questionamentos, que vai ser um prazer poder estreitar esses laços com você em todo o estado de Rondônia. E é claro também, está aí no nosso rodapé todas as nossas plataformas digitais para você poder assistir todos os programas. Doutor, quando a gente fala em liberdade de expressão, nessa situação, a gente pode, por exemplo, definir o deputado Marcel Van Hatten, deputado federal, né, mais votado lá no Rio Grande do Sul, na reunião da CCJ da última quarta-feira, se eu não me falha a memória, durante a reunião, ele me lembrou o Suplicy, né? O Suplicy cantava, né? Ele levou meia dúzia de copos, começou a picar, a botar moedinha num copinho, dinheiro. Quer dizer, virou um time antigo, né? Com essa brincadeira hoje das redes sociais, ele estava ali fazendo um vídeo para viralizar, como que ele podia ter feito em qualquer lugar, não, na minha opinião, não usando um tempo de fala dentro da CCJ para ficar dando aula de economia. Isso mostra para mim a maturidade do deputado, isso mostra... ele quis ser pedagógico na sua fala. Ótimo, podia ter gravado esse vídeo dentro do gabinete dele, postado nas redes sociais para os eleitores dele, mas ele não precisa dar aula de economia perder tempo dentro da reunião da CCJ. Afinal de contas, isso a equipe técnica do governo já esteve lá para explicar detalhes de como isso ia acontecer. Sendo assim, eu posso fazer essa crítica aqui ao deputado, e aí eu estou resguardando aqui meu direito enquanto jornalista, claro, nossa liberdade de imprensa, que eu não faço uma crítica, jamais estou aqui condenando ou impugnando qualquer ação do deputado, apenas acredito que não era hora nem momento. O que aquele deputado pode fazer? Ele pode fazer um outro vídeo me questionando, dizendo que não é assim, bababá. Se eu ferisse a honra dele, poderia ser processado por tal situação. Mas jamais isso poderia ser como um calabouço de dentro da Câmara dos Deputados. Jamais. Por quê? Porque a nossa legislação brasileira nos permite a liberdade, vivemos em uma democracia. E a gente começa a ver o seguinte, o que se debatia lá atrás, que era a falta de democracia devido a toda a situação criada dentro do militarismo, a gente vê hoje o guardião da Constituição fazer isso, que é o Supremo Tribunal. Como que a gente pode pensar numa coisa dessa? Existe uma máxima, né? Você deve conhecer com certeza, que é aquela velha história. Eu posso até discordar de todas as tuas palavras, mas eu vou defendê-las o direito de você dizer até a morte, né? Então, veja bem, esse é o seu entendimento acerca da questão do deputado. Sim. E quando você estava falando, eu me lembrei desse momento épico, né? Lá no Senado Federal, do senador Eduardo Suplicy, que cantou aquela música do Bob Dylan, salvo engano, aquela Blowing the Wind, né? Que é uma música linda e etc e tal, né? E que também, quando você vive um Estado democrático de direito, que é o que nós vivemos hoje, independente de qualquer coisa, certo? Nós temos o direito, certo? De dizer, na realidade, o que bem pensa. Lógico, claro e evidente que você dizer o que bem pensa e se ferir, se macular a imagem de alguém, certo?
e, a depender da situação, a legislação penal, ela aceita em alguns, até crimes contra a honra, uma coisa chamada de exceção da verdade, ou seja, se eu digo que fulano é assim, e se de fato ele for assim, certo? Ou seja, eu estou resguardado por uma coisa chamada de exceção da verdade. Então eu quero deixar bem claro o seguinte, muito me surpreendeu, Pianta, o Supremo Tribunal Federal, como você disse, o guardião da Constituição Republicana de 1988, certo? Ter uma medida tão ditatorial, me perdoe, e depois dessa, viu, eu fico até meio preocupado pelo fato de eu ser um cara falastrão e de ser um cara extremamente autêntico, eu até me preocupo na realidade, certo? De ser processado, de ser preso, de, na realidade, externar aquilo que eu entendo. Né? Então, assim, é lamentável, tá? É triste, é uma página extremamente triste da nossa história, como diz a música lá. Página triste, momento complexo. Por exemplo, eu, em particular, não concordo e nunca faria o que, por exemplo, Danilo Gentili fez sobre a situação da Maria do Rosário. Não concordo com a Maria do Rosário, acho completamente desproporcional as falas, as ações dela. Você foi aqui, a gente passa 3 programas aqui só eu questionando Isso. o que eu discordo da postura da Maria do Rosário. Por outro lado, não dá também direito do Danilo de falar como também falou, Sim. na minha leitura, na minha opinião. Mas uma situação daquela, chegar a uma ordem de prisão ao Danilo Gentili, isso também, na minha opinião, são acúmulos de sobrecargas desnecessárias ao nosso arcabouço jurídico. É inimaginável, na realidade, que uma sentença, ela sobreponha, né? Porque, assim, a liberdade, se você for analisar bem, se você pegar a doutrina, a jurisprudência, etc., você vai ver no direito que a liberdade, talvez, ela se sobrepõe à própria vida. Alguns doutrinadores dizem isso, né? Não adianta nada você estar vivo, mas estar preso, né? E eu entendo que, ultimamente, as cortes, né, parte do Poder Judiciário, tem entendido o contrário. Ou seja, a vulgarização, na realidade, da prisão, não é? Lamentavelmente, você vê, né, de alguns magistrados, não é? Essa questão, essa sanha de mandar prender, de cessear a liberdade de um cidadão, né? Eu vou te dar um exemplo aqui, uma coisa que é horrenda, chega a ser nojenta, a questão da prisão temporária, né? Ou seja, prender um cara para investigar, o juiz simplesmente ele assina numa sexta-feira, determina a prisão temporária, numa sexta-feira à tarde, prende determinado pai de família, determinado cidadão, para chegar na segunda-feira colocar em liberdade. Quer dizer, isso é horrendo. A regra ainda continua... De duas uma. A liberdade. Me permita um posicionamento e me corrija, por favor, se eu estiver errado. Quando acontece isso, a meu ver, isso está mostrando a incapacidade e a eficiência das ações investigativas. Sim. Isso mostra a banalidade da situação da prisão, porque a prisão, ela tinha o cerceamento da sua liberdade, ela teria que ter uma característica não só de privação física, né, de você não estar no seu meio, mas principalmente para quem tem vergonha moral, sobretudo moral. Botar o pé lá, estar preso, seria uma ofensa moral. Agora se tornou uma piada. Uhul! Vou passar 3 noites na cadeia. Uhul! Segunda-feira eu tô solto. Isso aqui não serve para nada. E aí a gente começa a repensar a que ponto nós chegamos. E aí a gente para de ter... Cadê o bom senso, bom né? senso Além do processo. direito, o bom senso, Entendeu? a proporcionalidade, a razoabilidade que tanto norteia o nosso processo penal. Então eu penso que de um tempo para cá, esse Estado ele vai ficando mais violento. Estado de violência, estado de hipocrisia, como diz a música lá do Titãs, eu não sei se você conhece essa música, mas é bem um retrato do nosso país. Então assim, nós estamos vivendo tempos sombrios,
né? Então, quando um ministro do Supremo Tribunal Federal, quando um presidente da maior corte do Poder Judiciário, simplesmente ele veta, ele censura, não ele não acata o posicionamento da Procuradoria-Geral da República, isso aí é a última instância, a última rácio, na realidade, de um colapso. Eu quero deixar bem claro o seguinte, que talvez nós estejamos vivendo um colapso no que diz respeito a algumas instituições, é o que está acontecendo. E você vê essa guerra, você vê esse quebra de braço, né, entre duas instituições que na realidade deveriam andar de forma conjunta e baseada na Constituição Federal, que de um tempo para cá vem sendo vilipendiada. Lamentavelmente, a Constituição Federal ela vem sendo humilhada, quer dizer, você não sabe mais de nada. O advogado, então, né, ele fica nessa dúvida, nessa questão, ele fica com medo, na realidade, dos seus clientes, porque, de fato, gera uma insegurança jurídica. Você não sabe mais. Ou seja, um humorista faz uma brincadeira que fere, macula a imagem de uma pessoa, essa pessoa tem todo o direito de reivindicar e, na realidade, mais na frente, você tem uma ordem de prisão, você tem uma sentença condenatória que vai... Quer dizer, é totalmente louco, você não entende na realidade como é que funciona isso aí, como é que está funcionando, nem como é que vai funcionar isso aqui daqui a 5, daqui a 10 anos, ou daqui a um dia, daqui a 2 dias. Então é extremamente lamentável, e deixando bem claro para você que enquanto as instituições, sobretudo as superiores, certo? Os tribunais superiores funcionam dessa forma, certo? Também as instâncias inferiores, né, aquele juiz de piso, aquele promotor que acabou de assumir, que está lá no seu estágio probatório e tal, como é que ele vai agir mediante isso aí? Né? Então, é lamentável, inclusive, para a sociedade. A sociedade, pelo menos, deveria estar apavorada no que diz respeito a isso. Eu não sei vocês, mas a gente fica apavorado. Né? Porque a gente tem uma noção, na realidade, de como é que funciona o Código de Processo Penal, como é que funciona a Constituição Republicana de 88, e, na realidade, está sendo feito mau uso, na realidade, desses diplomas legislativos, infelizmente. E, além de tudo, nos causa uma insegurança jurídica absurda. E a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Por isso que, felizmente ou infelizmente, eu digo a você que perdeu-se o padrão. Será que uma prisão preventiva, ela de fato, ela tem essa característica já punitiva? Ou não? Eu estou apenas tirando. Então, assim, vamos criar outras estratégias, outras estruturas. E a gente, no momento de alta tecnologia que nós temos hoje, há necessidade disso? Só se você me permite, claro. A prisão preventiva no Brasil é uma lástima. Primeiro, o Código de Processo Penal e nenhuma legislação processual penal, ela diz quanto tempo é a prisão preventiva. E eu quero deixar bem claro para você, se você pegar o Brasil, tem determinadas pessoas que estão presas de forma preventiva há 3, 4, 5 anos. Quer dizer, isso aí nada mais é do que um efetivo cumprimento de pena. Então, a prisão preventiva no nosso país, na realidade, ela não alcança o motivo de ser. A prisão preventiva no Brasil, infelizmente, ela é um instituto, certo, falido. Ela só serve para lotar as cadeias, né, de presos, dando prejuízo ao Estado, tá? Uhum. E de certa forma, ela funciona como efetivo cumprimento de pena. É inadmissível que o cara passe 3, 4, 5 anos para ser julgado, preso, sem ter sequer uma sentença. A prisão preventiva deveria ter um mutirão, certo? Um mutirão que eu digo, estou falando em termos de Brasil, certo? Para rever todos os casos. OAB, Defensoria Pública, Ministério Público e o Poder Judiciário, de uma maneira geral, reunir para ver essa situação. Eu estou falando isso aqui, mas se você pegar determinados dados do Conselho Nacional de Justiça, ou se você pegar determinados dados de alguns estados, você vai ver, certo, que tem pessoas presas de forma preventiva há 3 anos, há 4 anos. Isso aí é extremamente lamentável. Como é que o sujeito, certo, que não tem uma condenação, muitas vezes sequer foi ouvido. Muitas vezes sequer foi ouvido, porque muitas vezes você não tem, certo, em algumas cidades e etc e tal, com marcas menores e tal, você tem sequer audiência de custódia. Lamentavelmente, certo? Você tem sequer audiência de custódia. E o cara passa 2, 3 anos amargando. Agora vamos conjecturar da seguinte forma: se aquele sujeito, na primeira oportunidade, for sentenciado de forma absolutória, como é que vai ficar esses 3, 4, 5 anos que ele passou preso de forma preventiva? Verdade. Então a prisão Quem vai indenizar ele? Quem quer que vai indenizar? Certo? O Estado vai indenizar e etc e tal, esse cara talvez nem receba isso aí em precatório daqui a 10, 15, 20 anos, ninguém nem sabe.
Eu tenho, quando eu comecei a advogar, isso já faz muitos anos, certo? Sentença que saiu agora, lá no estado do Ceará. Tá? Saiu agora a sentença contra a Fazenda Pública, e deixando bem claro para você, saiu agora a sentença, ainda tem um recurso, do recurso tem um precatório, etc. e tal. Né? Se alguém vier para cima de mim, eu tenho esse processo aqui comigo, tá? E está lá. Depois de vários anos, saiu a sentença agora, foi prolatada a sentença, recurso que vai passar mais um bocado de tempo, e depois o precatório, talvez eu nem receba isso. Meus honorários, talvez, meus honorários advocatícios, talvez eu nem receba, não sei se eu estou vivo daqui a 10, 15, 20 anos. Então, lamentavelmente, então não adianta, você está entendendo? Volto a dizer, a prisão preventiva no nosso país é um escárnio, é uma loucura, certo? É uma ficção. Depois, deixando bem claro, aproveitando aí que o ministro da Justiça veio aqui no nosso estado, na nossa cidade, deixar bem claro que aquele pacote também não vai solucionar absolutamente nada. Vamos falar sobre isso porque o assunto sempre é complexo, né? Falar de Brasil, um país continental, as ações públicas são difíceis, são complexas. Precisamos mudar a questão da segurança no Brasil? Claro que sim. Mas nós não podemos contrapor também. E olha, não somos contra mudanças, não, pelo contrário, somos a favor. Só que o processo tem que cumprir um determinado rito. Isso tem que ser feito de forma escalonada, tem um prazo razoável. com um prazo razoável. E aí nós temos que colocar em 2 pontos, né? O que é de fato factível que vai acontecer, o que é de fato está jogando para a torcida e para a galera. Mas isso nós vamos discutir depois do nosso intervalo comercial. É rapidinho, é num autocar. Você nunca ficou preso às fronteiras e sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante para você. E o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas. Mas é você que está no controle. Qualidade do ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Inscreva-se no vestibular São Lucas. A marca do conhecimento, agora sem limites. A Fonoaudiocenter atende crianças até ao idoso, realizando avaliação audiológica completa, teste da orelhinha, teste da linguinha, avaliação em terapia fonoaudiológica nas áreas de voz, motricidade orofacial, fala, audição, linguagem oral e escrita, e também dá apoio àquelas crianças que estão em processo de alfabetização ou que estão em dificuldade de ser alfabetizados pelo método das boquinhas. Agende uma avaliação, venha nos visitar. Com a Portaria.com, você dispensa o uso das chaves ou tag e permite ao morador ter acesso rápido e seguro ao seu condomínio. Através do QR Code, moradores, colaboradores e prestadores de serviço otimizam sua entrada e saída com muito mais segurança. Penetras nunca mais. Com o sistema Portaria.com, pessoas indesejadas ou não convidadas ficam de fora das suas festas e confraternizações. Você envia o QR Code para cada convidado, permitindo a entrada somente de quem você quiser. QR Code Portaria.com. A segurança em evolução. O melhor sistema de portaria remota do país, já em Porto Velho. Mais segurança e agilidade para o seu condomínio. Este recado é para você que sofre com miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia e que quer se livrar de vez dos óculos. Venha para o Hospital de Olhos Veloso. Aqui você vai encontrar a tecnologia e a credibilidade que procura. Diagnóstico e tratamento para todas as áreas da oftalmologia. E com a cirurgia refrativa laser, seu tratamento pode ser feito em minutos e de forma personalizada. Livre-se dos óculos. Hospital de Olhos Veloso. Conteúdo da Amazônia de volta e você pode acompanhar sempre o nosso programa através das redes sociais, procurando lá no YouTube, no nosso canal Conteúdo Amazônia. E está aí também
o nosso WhatsApp, o 984169684. Doutor Alexandre, como que o senhor avalia esta situação hoje do projeto apresentado pelo então secretário de Justiça, do Sérgio Moro, onde ele, obviamente, já apresentou isso na Câmara dos Deputados e agora traz essa apresentação aqui para o estado de Rondônia na comemoração dos 100 dias do governo do Coronel Marcos Rocha. Isso, ele esteve esses dias, né? Eu quero dizer que eu não fui, primeiro porque eu não fui convidado e depois porque eu não iria, né? Com certeza eu tinha coisa mais interessante para fazer, com toda a certeza do mundo, certo? E dizer o seguinte, que 90 e tantos % dos juristas, né, aqui eu posso colocar como cabeça o professor Afrânio Silva Jardim, que é um dos caras que eu conheço, que mais conhece sobre processo penal, né, além de outros, Juarez Cirino, enfim, né, Hamilton Bueno de Carvalho, né, tem esse pacote do ministro, ex-juiz federal, né, Sérgio Moro, como algo extremamente, não vou dizer um escárnio, né, mas é algo extremamente fora da realidade do nosso país, certo? E eu vou destacar aqui 2 pontos, professor Pianta, que são assim inimagináveis. O primeiro é a questão da legítima defesa, certo, do policial, tá? O policial, primeiro, a legítima defesa nada mais é, certo? Assim como o exercício regular do direito, né? Assim como o estado de necessidade, enfim, tá? Lá no artigo 23, 24, 25 do Código Penal, excludente de licitude, ou seja, quem cometer a conduta mediante esses fatos não comete crime. Então, olha só, o policial militar, se ele disser que está acometido da violência e emoção, assim como também que está com medo, amedrontado, como diz o texto lá do artigo, né, que se for aprovado será incluído, será enxertado no Código Penal, simplesmente ele vai ser absolvido da conduta do crime de homicídio. Ou seja, é uma carta em branco, tendendo ao aumento, certo, de uma coisa chamada de violência policial. Esse é o primeiro passo. Segundo passo é uma coisa que funciona, até funciona lá no direito norte-americano, chamado de plea bargain. O que é isso? Nada mais é do que a barganha, nada mais é do que o jogo, nada mais é do que a negociação num processo penal entre polícia, Ministério Público e o acusado. Isso, na realidade, em termos de Brasil, será, certo? E a tendência, na realidade, é que isso aí vá tomando espaço, mas isso aí será um colapso total, um eclipse total, num restinho de luz que cabe ao processo penal, ao Código de Processo Penal e à legislação processual penal. Eu vou lhe dizer por quê, certo? Nós tivemos aí a experiência da chamada delação premiada, ou colaboração premiada em alguns institutos aí, tá? Em algumas legislações. Isso aqui seria a melhor coisa do mundo, só que não está sendo utilizado da maneira que é para ser utilizado. A mesma coisa, da mesma tendência vai acontecer, né, nesse pacote, que queira Deus que não seja aprovado, mesmo porque não vai barrar a criminalidade. Eu volto a dizer, qualquer estudante de direito de primeiro semestre, qualquer estudante de criminologia de primeiro e segundo semestre de qualquer universidade, de qualquer faculdade, sabe muito bem, certo, que a criminalidade ela não vai diminuir em hipótese nenhuma no que diz respeito ao endurecimento de penas, ao endurecimento de política criminal. Então, esse projeto, esse pacote, ele está fadado, ele já nasceu morto. E nesta situação, né, cabe ressaltar ali o importante trabalho que a Assembleia Legislativa de Rondônia, junto com o governo do estado, também colocaram, né, para o ministro, e ele também ali corroborou com isso, a situação hoje na nossa defesa de fronteira, né, que nós temos aí toda a nossa costa oeste do estado de Rondônia, ali na sua divisa com a Bolívia, a entrada de drogas, que isso vai para o Brasil inteiro. Então, é o apoio, é a necessidade que o governo do estado tem das forças federais para isso. Essa política deveria, aí sim, certo? Essa política ela deveria ser repensada, porque na realidade o Brasil é um país com quase 9 milhões de quilômetros quadrados.
né? Quase 9 milhões de quilômetros quadrados. O que é que eu quero dizer para você? Que nós fazemos fronteira com determinados países, né? E que a gente sabe que por ali, na realidade, é que entra a droga, é que entra o armamento e etc e tal. Então, muito das nossas fronteiras são desguarnecidas, tá? E isso aí é que deveria, na realidade, haver um enfrentamento maior, uma presença bem maior no que diz respeito à polícia brasileira. E é isso que nós precisamos fortalecer a cada dia. Doutor Alexandre. Forte abraço. Forte abraço, obrigado por ter aceito o nosso convite. E é claro, deixamos aí também essa informação para os nossos telespectadores, né? Como nós torcemos pelo nosso estado. Coronel Marcos Rocha, torcemos muito pela sua administração, porque a sua administração estando boa, sendo boa, o nosso estado estará melhor e, é claro, viveremos ainda melhor. Então, que esse projeto apresentado nos 100 dias possa, de fato, acontecer e a gente possa, nos 200, 301 anos, a gente está comemorando tudo isso que, de fato, foi apresentado e força e fé que dará certo. E a você de casa, nosso muito obrigado pela sua audiência e esperamos você aqui num próximo programa, nessa mesma emissora, quase sempre nesse mesmo horário. Um forte abraço e até lá!